Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, este é o programa de número 43 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV, e nós abraçamos cada um com grande afetividade, agradecendo a participação de todas e de todos. O tema de hoje está no capítulo 12 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. As palavras utilizadas por Allan Kardec para definir esse fenômeno, que ele considerou um dos mais espetaculares, vem do grego pneuma, ar, grafia, escrita. Seria a pneumatografia, a escrita pelo ar, pelo sopro, se você considerar a palavra, não é, no seu original. Mas querendo dizer que a escrita produzida pelo espírito, sem intermediário algum. Por isso, pneuma, ar, espírito, sopro. Assim como a pneumatofonia, que seria exatamente a possibilidade do espírito falar diretamente e não através de um médium. A pneumatografia é também chamada de escrita direta. Ela difere da psicografia, e isso está no item 146 de O Livro dos Médiuns, porque na psicografia o espírito transmite o pensamento para o médium. E a escrita é feita pela mão do médium. Mas na escrita direta ou na pneumatografia, o fenômeno é de efeito físico. Então, o médium, na verdade, ele doa o ectoplasma para que o espírito possa escrever. Esse tema já foi estudado por Allan Kardec, nós já o estudamos em outro programa, mas Kardec aqui tece alguns comentários e faz análises muito interessantes. Ele confirma a possibilidade da ocorrência do fenômeno da escrita direta, embora seja também um dos fenômenos que existe a possibilidade, ou grande possibilidade, de fraude. Antes, porém, de nós aprofundarmos no estudo da escrita direta, ou do fenômeno de efeito físico, tanto da escrita direta quanto da pneumatofonia, eu gostaria de ler alguns trechos de uma mensagem muito oportuna que se adequa bem à questão que nós estamos estudando, a mediunidade de efeitos físicos. Na noite de 24 de fevereiro de 1955, ao final de uma reunião mediúnica, Chico Xavier entra em transe psicofônico. E através dele, manifestou-se uma das mais extraordinárias médiuns de efeitos físicos de todos os tempos, a paraense Ana Prado. E ela utiliza uma expressão muito interessante para se referir aos fenômenos de efeitos físicos, aqueles que existem para chamar atenção
sobre a realidade espiritual. E a mediunidade de efeitos espirituais, que seria aquela de transformação interior do ser humano. Interessante ela utilizar a expressão efeitos espirituais. Kardec utiliza a expressão efeitos intelectuais. Ana Prado, através de Chico Xavier, traduz o pensamento do codificador falando mais ou menos assim: sou a vossa irmã, Ana Prado, humilde servidora de nosso ideal. Não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Adapto-me, porém, agora à mediunidade de efeitos espirituais, nela encontrando seguro caminho para a renovação com Cristo. Colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía incessante junto de nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo. O único processo capaz de assegurar à nossa redentora doutrina o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. No quadro dos valores psíquicos, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que oferece maior perigo pela facilidade com que favorece a ilusão a nosso próprio respeito. Recolhemos os favores do céu como dádivas merecidas, quando não passam de simples caridade dos benfeitores da vida espiritual. Condoídos de nossa enfermidade e cegueira, e superestimando méritos imaginários, caímos sem perceber no domínio de entidades inferiores que nos exploram a displicência. A vaidade, na excursão difícil a que nos afeiçoamos com nossas tarefas, é o rochedo oculto junto ao qual a embarcação de nossa fé mal conduzida esbarra com os piratas da sombra, que nos assaltam o empreendimento, buscando estender o nevoeiro do descrédito ao ideal que desposamos, valendo-se, para isso, de nosso próprio desmazelo. Minhas palavras, porém, não encerram qualquer censura aos gabinetes de experimentação. Seria ingratidão de nossa parte olvidar quanto devemos aos estudiosos e cientistas que, desde o século passado, trazem a lume as mais elevadas ilações a benefício do mundo, mobilizando médiuns e companheiros de boa vontade. Minha sigela observação reporta-se apenas à profunda significação do serviço evangelizador em nosso intercâmbio. Porque o sofrimento, a ignorância, a irresponsabilidade, os problemas de toda espécie e os enigmas de todas as procedências constituem o ambiente comum da Terra, perante o qual
A mediunidade de efeitos espirituais deve agir renovando o sentimento e abordando o coração, para que o raciocínio não pervague ocioso e inútil, à mercê dos aventureiros das trevas que tantas vezes inventam dificuldade para os veneráveis supervisores de nossas realizações. Favoreçamos, sim, o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos, onde surge espontânea, nos variados setores de nosso movimento. Contudo, amparando-a com absoluto respeito e cercando-a de consciências sinceras para consigo próprias, a fim de que experimentadores e instrumentos medianímicos não sucumbam ao choque da sombra. Quanto a nós, prossigamos em nosso esforço persistente ao lado do pauperismo e da aflição, da dor e da luta expiatória que exigem da mediunidade de efeitos espirituais os melhores testemunhos de amor fraterno. Recordemos de Jesus, o intérprete de nosso Pai Celestial, que em seu apostolado divino reduziu, quanto possível, os fenômenos de efeitos físicos ante a miopia crônica das criaturas e aumentou sempre mais as demonstrações de socorro à alma humana necessitada de luz. Lembremos do grande mestre no Vinde a mim, vós que sofreis. E colocando-nos a serviço do próximo, esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair a assistência construtiva do alto, porque somente pela pesquisa, com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência, é que a mediunidade de efeitos físicos se coroará na Terra com o brilho que todos nós desejamos. Uma extraordinária médium, através de um médium excepcional, Ana Prado e Chico Xavier. Esta mensagem está colocada no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 50, intitulado Observação Oportuna. O paralelo que Ana Prado faz de efeitos físicos com efeitos intelectuais ou efeitos espirituais, na expressão dela, demonstra as reflexões que essa médium foi convidada a fazer depois da desencarnação. Como dissemos, uma médium excepcional, e ela mesma se define como uma médium que pôde intermediar fenômenos espetaculares, como esse que Kardec considerou como excepcional, o da escrita direta. Mas com o pensamento de Ana Prado, o fenômeno de efeito físico, sem o Evangelho de Jesus, não passa de mera curiosidade e é capaz de levar o indivíduo à vaidade, conduzindo-o a sucumbir ante as sombras que perseguem todo médium promissor e sincero, mas destituído de estudo, de conhecimento e de valores morais. Ana Prado, na vida espiritual, faz uma reflexão totalmente inversa do que se poderia imaginar de um médium de efeito físico na Terra. Ana Prado passa a valorizar o Evangelho de Jesus e destaca a importância do conhecimento
efeitos espirituais ou efeitos intelectuais. Para que o ser humano possa progredir, é através do Evangelho que a alma se regenera. Allan Kardec estudou o fenômeno da escrita direta. Ele verificou a possibilidade desse fenômeno. Mas Kardec deixa muito claro que a importância desse fenômeno estava limitada exatamente à comprovação da realidade espiritual, mas que era preciso que o indivíduo refletisse muito mais profundamente em seus valores morais, em seus valores espirituais, para que a mediunidade engrandecesse. A reflexão de Ana Prado se adequa perfeitamente ao pensamento de Allan Kardec. É o testemunho de uma médium que, da vida espiritual, deita o olhar do alto sobre o fenômeno, para colocá-lo no seu devido lugar. Importante, sim, e ela eleva um preito de respeito aos pesquisadores e cientistas, mas que nós não podemos ficar no fenômeno. Nós temos que avançar, para que o Evangelho de Jesus atinja os corações. E a mediunidade é também esse veículo de transformação, desde que nós saibamos aproveitar, indo além do fenômeno, para construir no coração do médium o edifício do Evangelho, com base na caridade, no amor, no respeito, na humildade, no devotamento que possas entregar-se à tarefa do bem. Foi o que Kardec almejava e ele buscava. Kardec valorizou sempre a humildade do médium. Orgulho e vaidade, dizia o codificador, são os grandes obstáculos ao progresso do médium. Orgulho e vaidade são as brechas morais capazes de levar o médium à derrocada, conduzindo a fascinações, a processos obsessivos gravíssimos, com comprometimento da saúde, com comprometimento da própria mente, e com isso, podendo conduzi-lo até mesmo à desencarnação prematura. Kardec sempre destacou tudo que Ana Prado falou. Ela resumiu em poucas palavras o pensamento do codificador, que era exatamente isso, de transformação moral. O Livro dos Médiuns, mais do que um livro de estudos de fenômenos, é um estudo de transformação moral. A partir da compreensão de que todo fenômeno é resultado de uma causa comum, a mente do médium, a mente do espírito, a alma. E é para essa alma que nós devemos voltar todas as nossas atenções. Kardec, estudando o fenômeno da escrita direta, diz que realmente o fenômeno poderia ser imitado. No entanto, não quer dizer que ele, por ser ou possível ser imitado, que ele não era real. O fenômeno de escrita direta foi averiguado por Kardec e por pessoas ilustres e sérias, e chegou à conclusão que realmente existe a possibilidade da ocorrência dele. Como se fazia? Um papel em branco era colocado num envelope dobrado ou numa gaveta trancada. E o experimentador, ou a pessoa que estava conduzindo aquele experimento, fazia uma pergunta mentalmente. E esperava-se, não é, que surgiria no papel em branco a resposta àquela indagação psíquica. Era necessária a presença de médium. Embora a expressão escrita direta diga que não havia necessidade do médium, mas não havia necessidade do médium enquanto psicografia. Mas era preciso um médium doador de fluido. Nem todo médium era apto à produção do fenômeno da escrita direta, mesmo médiuns de efeito físico, segundo Allan Kardec. Alguns médiuns é que se prestavam a essa possibilidade. E alguns médiuns
conseguiam pequenos textos. Outros médiuns, através da sua faculdade, não é, mediúnica, conseguia-se apenas alguns rabiscos ou letras. Isso variava muito de médium para médium. Foi uma constatação de Allan Kardec, mostrando que essa faculdade ela não é genérica. Ela também se especializa de pessoa para pessoa. Ana Prado diz que conseguia os fenômenos de escrita direta. E se pesquisarmos a vida de Ana Prado, nós vamos entender muito bem essa mensagem que ela coloca, porque ela realmente foi intermediária de fenômenos que impressionaram todo o país e pessoas, inclusive, do exterior. No item 147 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que a possibilidade de escrever sem um intermediário representa um dos atributos do espírito. E aí nós precisamos fazer uma pausa para analisar essa expressão, atributos do espírito. O espírito detém diversas possibilidades. Quando se fala o espírito, nós temos que aliar aí espírito, alma. Espírito e alma são a mesma coisa. Kardec usa a palavra espírito para falar quando o indivíduo está desencarnado. Então, a pessoa desencarnada utiliza-se a expressão espírito. A pessoa encarnada diz-se alma, mas se refere ao mesmo ente, à mesma entidade. Então, quando Kardec fala que é atributo do espírito, ele está dizendo que é um atributo da psique humana. Tanto encarnado quanto desencarnado detém diversos atributos ou capacidades ou qualidades. Uma dessas possibilidades é atuar sobre o fluido cósmico universal pelo pensamento, o espírito faz isso, e associando esse fluido cósmico universal com os fluidos do médium, não é? Que foi chamado de ectoplasma, é possível a materialização da letra no papel. E aí o espírito não escreve com a mão. Ele escreve com o pensamento. É o pensamento do espírito que traça a letra. Não é a mão materializada do espírito que escreve. E é interessante porque muitas vezes eram vistas mãos materializadas pegando lápis e escrevendo. O que daria a impressão de que o espírito estaria escrevendo com a mão dele. Mas o espírito não tem mão. Então, aquela mão materializada movimentava não por força de músculos que o espírito tenha, como acontece com a nossa mão. O movimento da mão do espírito, da mão materializada, que poderia pegar um lápis, uma caneta para escrever, se deixasse ao lado de um papel, era ainda uma ação psíquica. Porque a mão materializada, ela era movimentada pela mente do espírito. Porque o espírito não tem mais mão, não tem músculos que possam movimentar a mão. Então, ainda nesse caso, embora a mão esteja materializada, é escrita direta, porque não é feita através do psicógrafo. Então, o fenômeno poderia acontecer de duas formas. Ou apenas as letras aparecerem no papel, ou então a materialização de mãos que escreviam num papel. No caso desse, a tinta estava presente, não é? Na caneta ou num tinteiro em que o espírito poderia utilizar para escrever. Mas, no caso da materialização da letra no papel, Kardec diz que não chegou a conseguir comprovar
a natureza da tinta, mas havia percebido que ela era permanente. Inclusive, algumas até eram capazes de causar aquela impressão no papel, quando se escreve mais forte, marcar o papel. Algumas vezes apareciam como letras tipográficas, que também marcavam o papel. Eles chegaram a pesquisar, através de microscópio, a tinta para ver de onde ela provinha. Kardec vai ser orientado pelos espíritos que, na verdade, aquela tinta foi materializada pelos espíritos. Mas, obviamente, o espírito não cria matéria. Ele manipula a matéria. Então, pode ser uma materialização da matéria naquele momento, ou até mesmo um transporte de uma tinta de um lugar para o outro, para que o espírito pudesse escrever no papel. Existem todas essas possibilidades. E as pessoas faziam os experimentos mais diferentes. Faziam experimentos em quartos fechados, em casa, em centros espíritas, em templos religiosos, na igreja, ao pé de altares, não é? Kardec vai dizer que o lugar é indiferente. E realmente é indiferente o lugar. O que importa é a condição de um médium favorecer esse tipo de fenômeno. Ainda no item 147 de O Livro dos Médiuns, Kardec menciona que o fenômeno da escrita direta existe desde a antiguidade até os dias atuais. Algumas pessoas, inclusive, essa semana no Telegram, fizeram algumas perguntas no seguinte sentido: por que esses fenômenos não são mais intensos como na época de Kardec? Nós já comentamos, Kardec faz uma observação interessante. Já na época dele, esses fenômenos já estavam se tornando raros, fenômenos de efeitos físicos. Quando as mesas girantes surgiram, aquilo explodiu. Na Europa, nas Américas, em todos os lugares tinha esses fenômenos. Ou seja, foi um momento do despertamento. Foi chamando a atenção da humanidade para a realidade da vida espiritual e acabou suscitando em Kardec a ideia da pesquisa. Mas depois que Kardec começa a pesquisa, o fenômeno começou a ficar mais raro. Por quê? Porque os espíritos partiram do fenômeno de efeitos físicos para os fenômenos de efeitos intelectuais, ou fenômenos espirituais, não é? Que a Ana Prado fala. Exatamente porque o foco são os fenômenos de efeitos intelectuais, porque é através daí que virão as instruções dos espíritos para a transformação e regeneração da humanidade, que é exatamente essa ligação entre plano material e físico, que ao longo, na nossa caminhada evolutiva, vai desaparecer para a gente ter uma percepção cada vez mais clara da realidade espiritual, pautando a nossa vida com uma ética transcendente e superior. É por isso que os fenômenos não são mais, mas eles ainda existem. Nós vimos aqui com Ana Prado, Peixotinho e outros médiuns brasileiros. O próprio Chico Xavier serviu, né, como médium de efeito físico, mas está cada vez mais raro. Mas a faculdade de efeito físico ainda continua sendo utilizada. Isso é muito interessante, porque a faculdade não desapareceu. Como ela é utilizada? Hoje, muito na cura. E é o que a gente vê nas sessões de passe no centro espírita. Né? Médios doando fluidos para a cura. Médios doando fluido ectoplasmático em reuniões mediúnicas para o funcionamento de aparelhos do mundo espiritual. Então, o que, na verdade, está se tornando cada vez mais raro são esses fenômenos de efeitos físicos de materialização direta, mas não o uso do ectoplasma, que continua intenso. Meus irmãos, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente está doando fluido ectoplasmático.
Tem pessoa, inclusive, que sente isso muito claramente, chega, inclusive, ao final do dia, esgotado. Não é só cansado fisicamente, não. Pessoas que trabalham, por exemplo, conversando com pessoas, não é? Atendendo pessoas, dependendo do tipo de conversa, como, por exemplo, médicos, psicólogos, professores. Muitos, às vezes, sentem um desgaste muito grande. Os profissionais de enfermagem, que trabalham nos hospitais, muitos descrevem que sentem um desgaste muito maior. Os profissionais de saúde, de uma forma geral, citei alguns, mas todos os profissionais que lidam diretamente com a pessoa, muitos com maior sensibilidade percebem esse desgaste, ou seja, há uma doação fluídica, um repasse natural. É aquela questão dos vasos comunicantes, né? Um vaso tem mais, um outro vaso tem menos, se comunicarem, não é? Vai sair a substância do vaso que tem mais para o vaso que tem menos. Isso é natural. Muitas pessoas às vezes até reclamam disso, mas isso é uma vantagem. Porque a pessoa ela está promovendo um trabalho de caridade, mesmo que no ambiente profissional. O importante é que a pessoa saiba recuperar isso através da prece, através de caminhadas, através da respiração, através da meditação. O indivíduo se renova, né? Então, no item 147, Kardec diz que esse fenômeno ele existe desde a antiguidade, como comentamos agora, e ainda existe nos dias atuais. E aí ele menciona um fato muito interessante que está no Velho Testamento, na Bíblia. Kardec diz que o fenômeno de escrita direta, essa materialização, a possibilidade da materialização da mão de um espírito, né? E o espírito escrever, às vezes escrever com o dedo sobre uma mesa que tem um pó, por exemplo, ele pode rabiscar com o dedo materializado, ou simplesmente aparecer o rabisco sem que a mão esteja materializada, ou a escrita aparecer direto numa superfície, num papel. Então, tudo isso é possível e já existia. E aí, para dar exemplo de que o fenômeno existe desde a antiguidade, ele menciona o festim de Baltazar. Está lá no item 147, do Livro dos Médiuns. O que é o festim de Baltazar? É uma festa que foi feita por Baltazar. Quem era Baltazar? Um rei, filho de Nabucodonosor, da Babilônia. Isso está descrito no Velho Testamento, no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 5. Kardec está fazendo referência a esse fenômeno. E na Bíblia registra o festim de Baltazar, e aí se descreve, Daniel descreve essa festa feita por Baltazar. Baltazar, filho de Nabucodonosor, que estava reinando, ele realizou uma grande festa, mas nessa festa, que era uma festa para muitas pessoas, mas a presença dali, estavam as concubinas de Baltazar, estava aquela sociedade, né, em torno do trono, e eles exageraram a um certo ponto, assim se descreve, eu estou narrando com as minhas palavras, e a certa altura Baltazar mandou trazer para que eles bebessem o vinho em objetos que foram tirados de Jerusalém, taças que foram tiradas, não é, de Jerusalém, objetos que eram considerados sagrados pelo povo hebreu. E então foi considerado, né, uma blasfêmia, mas eles usaram aquilo ali festejando, até que certa altura da festa, Baltazar tem um choque. Ele descreve que ele empalideceu,
Porque ele viu uma mão materializada. Não somente ele, todos viram. Uma mão que se materializou e escreveu diante de um candelabro, escreveu na parede, como que rabiscou na parede, com o dedo. 3 palavras. Aquilo deixou o ambiente totalmente estático. Ficaram estarrecidos. Baltazar, então, ficou naquele estado assim de choque, porque ele viu uma mão materializada e escreveu 3 palavras. As pessoas leram as palavras, porque ela ficou lá na parede, mas ninguém entendeu as palavras. E aí foi que o Baltazar ficou ainda mais desorientado. O que significavam aquelas palavras? Eles não entendiam o significado das palavras. Ele chegou a oferecer um prêmio em ouro fantástico, né, para qualquer pessoa, qualquer adivinho do reino que tivesse condições de decifrar aquelas 3 palavras. Até que chamaram Daniel. A esposa de Baltazar disse: olha, o seu pai sempre se consultava com Daniel, o profeta. E aí Baltazar manda chamar Daniel para Daniel traduzir aquelas palavras e dizer o que elas significavam. Inclusive ofereceu joia, ouro para Daniel. Daniel falou: eu não preciso nada disso. Ele não recebia paga pelo seu trabalho. E aí Daniel chega na parede e lê escrita as 3 palavras que está na Bíblia, nas várias traduções, algumas com pequena variação de palavra, mas na Bíblia de Jerusalém, outras está Mené, Tekel e Perez. As 3 palavras. Mené, Tekel e Perez. Na Bíblia de Jerusalém está escrito não Perez, mas Parsim. E aí Daniel não só leu as 3 palavras, como traduziu. Segundo está na Bíblia. Mené significa, disse o profeta, Deus contou os anos de teu reinado. Em algumas Bíblias está, Deus mediu o teu reino, o tempo. E nele põe um fim. Mené. Deus contou o teu reinado e nele põe um fim. Tekel. Foste pesado na balança e considerado leve demais ou deficiente, em algumas traduções. Tekel. Tu foste pesado na balança e considerado leve demais. Perez, o teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Foi a tradução do profeta Daniel, através de um fenômeno de escrita direta, registrado na Bíblia. E aí, então, Baltazar ofereceu dinheiro, né, as joias, o prêmio, para Daniel. No entanto, naquela mesma noite, Baltazar, o rei dos caldeus, foi morto. Foi um recado que ele recebeu do plano espiritual, naturalmente, em função dos desatinos, né, que ele estava cometendo e o risco que ele estava correndo. Foi um recado do mundo espiritual. Esse fenômeno é muito interessante e Kardec faz referência a ele apenas dizendo, desse modo é que se explica o fenômeno
das 3 palavras célebres na festa de Baltazar. Foi um fenômeno de escrita direta. Naquele caso, materializou a mão e ele viu. Se nós considerarmos ainda o Velho Testamento, apenas para observação, no livro Êxodo, no capítulo 31, depois que Moisés conversa longamente com Yahvé, Yahvé passa as orientações iniciais para Moisés. Uma das orientações foi o Decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Quando Moisés está descendo do Siná, do Monte Sinai, está registrado na Bíblia assim: aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho da aliança, 2 placas de pedra com que seus mandamentos, né, foram escritos pelo dedo de Deus. Se considerar literal esse fenômeno, né, muito provavelmente ele tenha acontecido, mas as placas de pedra, com os mandamentos, sobretudo os 10 mandamentos, foram escritos pelo dedo de Deus. Então, aqui também nós temos na Bíblia, no Velho Testamento, mais um fenômeno mediúnico, fenômeno de escrita direta. E era natural, porque Moisés era um médium excepcional, assim como Daniel. O Daniel só pôde traduzir aquelas palavras por efeito de intuição. Ele foi intuído naquele momento, que as palavras não tinham nenhum significado. Onde é que Daniel tirou essa tradução e a que acabou se confirmando com a morte de Baltazar naquela mesma noite? Exatamente, da intuição. E Moisés também conversou, segundo a Bíblia, houve o fenômeno de voz direta, que nós vamos comentar na próxima semana. Então, o fenômeno, como diz Kardec, realmente nós vamos encontrar no Velho Testamento muitos fenômenos mediúnicos, inclusive este de efeito físico da escrita direta. Kardec continua mencionando que na Idade Média, tão fecunda de prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. Essa observação que ele faz aqui é porque realmente a mediunidade na Idade Média, ela foi abafada, ou tentou se abafar, inclusive queimando as mulheres, né, chamadas de bruxas. A perseguição contra as mulheres foi muito grande. E por que a mediunidade é mais acentuada nas mulheres? Até hoje, as mulheres são médiuns muito sensíveis. Segundo o próprio Emmanuel, as mulheres são mais sensíveis do que os homens, por causa da natureza feminina. Mediunidade e sensibilidade andam juntas, né? O que não quer dizer que um seja melhor, é uma questão de aptidão e da natureza em si do indivíduo. Não quer dizer que homens não tenham essa possibilidade. Mas como na Idade Média tudo era demoníaco e se resolvia em fogueira, não ficou muito registro de fenômenos de escrita direta, porque a perseguição era muito grande. Na verdade, essa perseguição, ela surgiu muito em função do controle que se queria ter da própria sociedade, porque o acesso à divindade era exclusivo de reis, não é? E de altas autoridades religiosas. Então, o acesso à divindade, eles falavam em nome de Deus, e o povo não tinha esse acesso. Tanto é que a Bíblia nem era traduzida para o povo, porque as pessoas não podiam ter acesso a essas informações. Somente depois, com a reforma, que houve a tradução da Bíblia para o vernáculo, e as pessoas puderam ler diretamente. Então, a explicação do fenômeno em si está no capítulo 8 de O Livro dos Médiuns, que as pessoas poderão recordar, e também isso que nós mencionamos, o modo que acontece a escrita no papel. Mas Kardec diz que, talvez por causa dessa crença da mudança da natureza dos objetos, é que surgiu a crença da transmutação dos metais,
Realmente, os alquimistas tentavam muito transformar objetos em ouro, né? Essa ideia dos alquimistas de transformação das substâncias, naturalmente, foi uma ideia intuitiva, exatamente da manipulação dos fluidos, segundo Kardec coloca à venda essa possibilidade. E aí Kardec, ainda nesse mesmo item, no item 147 que nós estamos comentando, ele cita um médium de efeitos físicos excepcional, o Barão de Gundenstube. Na verdade, o Barão Luiz de Gundenstube, que faleceu em 1873. Ele era um médium pneumatógrafo, e Kardec faz referência, porque esse médium, ele publicou uma obra muito interessante, na própria expressão aqui de Kardec, em que constam facsímile, ou seja, fotos das páginas que ele conseguia obter pela escrita direta. Então, Kardec comenta que a posição social desse barão, dada a sua independência e a consideração que ele tem nas mais elevadas rodas sociais, tiravam dele qualquer possibilidade suspeita ou de fraude. Era uma pessoa muito séria, muito respeitada na sociedade. E ele era um médium excepcional, e ele escreveu alguns livros, escreveu basicamente 2 livros, um inclusive traduzido para o português, A Realidade dos Espíritos, que ainda é oferecida à venda. Nesse livro, A Realidade dos Espíritos, esse médium, ele coloca essas imagens, não é? Cópia desses desenhos que ele obteve pela pela pneumatografia e não pela psicografia. Kardec faz referência a muito poucos médios no livro dos médios, mas esse é por causa do assunto, que realmente foi um médium que em Paris chamou muito a atenção da alta sociedade por causa da autenticidade do fenômeno, e a gente consegue ver algumas fotos ainda publicadas, como no livro que eu mencionei, das produções. Algumas coisas escritas, breves, outros rabiscos, algumas letras. Kardec comenta que essa faculdade ela não se presta muito às grandes produções, porque os textos são breves, a psicografia é que permite ditados mais complexos dos espíritos. E outra coisa que Kardec comenta também, essa variação de médium para médium, alguns médiums conseguem apenas letras e outros palavras ou pequenos textos, isso decorre da faculdade mediúnica, mas também decorre da capacidade psíquica do médium. Nós já comentamos aqui, e eu repito mais uma vez, mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, o conhecimento do médium interfere na produção do texto, porque as palavras são tiradas do acervo psíquico do médium. É dali que os espíritos tiram as palavras. Então, ele vai escrever um texto, o texto vai ser mais rico ou menos rico, dependendo da cultura do médium também. Os espíritos falam isso claramente. Da onde nós tiramos as palavras? Tem que tirar de algum lugar, para materializá-la, mesmo na escrita direta. No item 148, ainda comentando da escrita direta, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas se consegue pela concentração, pela prece, e ele usa a palavra evocação, que era muito comum. As pessoas mentalizavam querendo a manifestação dessa ou daquela entidade. Então, aqui, Kardec está dizendo que é necessário uma reunião específica, que realmente acabaram acontecendo muitas sessões de materialização, mas Kardec diz que para que essas mensagens tivessem qualidade, era necessário concentração, prece e a mentalização ou evocação de algum espírito que pudesse colaborar com aquele grupo. E isso aconteceria
naturalmente, a gente sabe hoje, depender da sinceridade dos médiuns, do médium e dos frequentadores daquela reunião. Porque quando a busca era apenas por curiosidade, a produção era pífia, era insignificante e de má qualidade, e às vezes nem acontecia. Kardec vai perceber depois e vai comentar que o resultado da reunião mediúnica depende da qualidade dos trabalhadores. Nós vamos ver isso mais no final do livro, quando ele fala das reuniões mediúnicas, mas aqui ele já vai pontuando, quando ele fala que é preciso concentração, prece e evocação, é necessária sinceridade de propósitos e o equilíbrio psíquico e moral dos médiuns e dos participantes, e do dirigente também, naturalmente. Tá? Então, ele faz essa observação quando se quer provocar o fenômeno, numa sessão de materialização, porque espontaneamente não depende disso. São outros fatores, é o espírito querendo chamar a atenção das pessoas para a realidade espiritual, ou um recado como esse, que até numa festa lá de Baltazar, o espírito pôde escrever. Mas foi uma escrita curta e aleatória, 3 palavras, né? E um assunto gravíssimo, o reino dele acabou sendo dividido e ele faleceu. Agora, se buscar algo mais objetivo, concentração, prece e evocação, que era o que Kardec orientava, já estava mostrando que as pessoas vão ter sinceridade de sentimentos. Como sabemos hoje, está cada vez mais raro sessões de materialização. Mas os princípios permanecem para toda reunião mediúnica. Concentração, prece e evocação. Aqui também, nesse item, ele menciona que o lugar não interfere na produção do fenômeno. Mas as condições morais do médium e das pessoas que estão assistindo é fundamental para o êxito da produção do fenômeno. Então é interessante aqui no item 148, quando ele diz, o lugar não importa, tá? Pode ser ao pé de uma estátua, de túmulo, de igreja, pouco importa. Agora, quem quiser obtê-lo, diz Kardec, que se coloque nas devidas condições morais e que entre esses se encontrem quem possua a necessária faculdade mediúnica. Então, não basta pedir. É preciso ter um médium, é preciso ter um bom propósito, é preciso que a reunião seja séria e que as pessoas sejam dotadas de condição moral. Essa colocação, condição moral, no item 148, é muito importante, porque mostra que mesmo nesses fenômenos de efeitos físicos, a condição moral do indivíduo interfere. Foi o que a Ana Prado falou. Ela viu muito fenômeno mediúnico, participou de muitas sessões de materialização, produziu os mais variados fenômenos. Mas e as pessoas se modificaram? Ela fez essa reflexão. Ela não viu a transformação moral deles. Essa mensagem ela é belíssima e merece uma reflexão. Então não basta o fenômeno pelo fenômeno, foi o que a Ana Prado falou. É por isso que ela agora valoriza o efeito intelectual, porque é através daí que a pessoa vai encontrar Jesus. Porque o que ela viu foi que a maioria das pessoas ficavam deslumbradas, mas saíam dali iguais quando entraram. Aí ainda Kardec descreve o fenômeno, que se você pode dobrar o papel, não dobrar o papel, isso pouco importa, é apenas aguardar alguns minutos que ela acontece. Na live 32, ou no programa que nós fizemos aqui no Estudando o Livro dos Médiuns, programa 32, 33 e 34, eu comento com mais detalhes o fenômeno em si, tá? Porque se refere ao capítulo 8, nos itens 127 a 128 de O Livro dos Médiuns, em que nós analisamos nesses programas, e aí vai ter a explicação completa desse fenômeno. Eu vou ficando por aqui, vou responder algumas perguntas, e nós vamos dar continuidade na próxima semana
falando ainda desse fenômeno da pneumatografia e entrando também no fenômeno da psicofonia, da pneumatofonia, que é o fenômeno da voz direta, em que a gente vai fazer uma diferenciação entre a audiência, a mediunidade audiente, e esse da voz direta dos espíritos e como ela se dá. Então vamos aqui para ver se tem algumas perguntas. Eu parei então no item 147, quase já no finalzinho desse item. Desculpe, eu terminei aqui no item 148, tá? De O Livro dos Médiuns, e a gente sempre sugere que as pessoas leiam o item, porque eu faço um resumo, eu não estou fazendo leitura do item, apenas pegando trechos e as ideias principais, contextualizando, mas é importante que a pessoa leia para que ela fixe o conteúdo que nós estamos colocando. Eu vou dar continuidade a partir desse item 148 no próximo programa. Vamos ver aqui algumas questões. A Luciene pergunta, os escritos de Chico Xavier eram psicografias? E os de Kardec, como se conceitualiza? Kardec não psicografava. Chico era médium de psicografia. Kardec escrevia sob inspiração, por intuição, tá? Mas era ele que pesquisava e escrevia. Eu digo intuição e inspiração porque ele mesmo disse que muitas vezes ele estava inspirado pelo Espírito de Verdade, outros espíritos que o orientavam na análise, mas era Kardec quem escrevia. Não era uma psicografia, tá? O João Vitor, nossos irmãos desencarnados podem digitar? Espírito não digita. Falando aqui de um teclado de computador, né? Mas o espírito pode afundar a tecla? Pode. Ele não vai colocar o dedo na tecla, mas pelo pensamento e com um pouco de ectoplasma é capaz de afundar ali o teclado e escrever uma palavra. Ele não escreve com o dedo, mas pode ser usado um aparelho como o computador, desde que se faça uma pressão, né, em cada uma das teclas. O André Luiz coloca, o senhor falou que o espírito não tem mão, entretanto o perispírito não toma a forma de alma quando encarnado, ou seja, não poderia materializar-se e fazer os movimentos? Essa pergunta foi feita por Kardec. Quando a mão materializa, não é a mão, inclusive ele fala até, nós falamos aqui do teclado do computador, e eu disse que é possível, baseado até numa outra informação de Kardec, de mãos que se materializavam e tocavam o piano. Se uma mão materializa e pode tocar um piano, uma mão pode materializar e perfeitamente digitar um teclado de computador. Mas é interessante, Kardec pergunta, quem é que está fazendo pressão para afundar a tecla do piano? A pressão não é feita pela mão materializada, a mão é apenas uma impressão. Ela está materializada. A pressão é dada pela mente. Então, o espírito materializa a mão. E ele mentaliza, dedo, afunde aí a tecla, toque a tecla. E aí, aquele dedo materializado se movimenta, mas é pela força do pensamento do espírito. Não é a mão em si materializada. É interessante realmente isso. Porque a gente poderia imaginar, a mão está materializada, ela tem ectoplasma, a mão, move a tecla do piano. Kardec diz que não, os espíritos dizem que não. Não é a mão materializada que move a tecla do piano. Ela é movimentada pelo pensamento do espírito. Isso realmente é muito interessante. A mão está materializada, mas não é ela que toca. Se o espírito não tem mão nem músculos, é só o pensamento, Valdelice. Exatamente. Tudo é mental. Estudo de mediunidade é estudo do pensamento. Atendimento por telefone, tipo CVV, do ectoplasma, perfeitamente. Porque a nossa mente se comunica com a mente da pessoa aflita que está do lado lá. Ele cita aqui
esse grupo, né, que faz um trabalho extraordinário, o CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente faz isso espontaneamente. Você não precisa mentalizar que está doando. Isso acontece. É natural, tá? Então, às vezes a pessoa se beneficia muito lá por poder falar, por ouvir. Mas se você faz com amor isso, e é muito importante fazer com amor, o anjo de guarda da pessoa que está sofrendo do outro lado da linha vai ajudar a pessoa, vai utilizar suas energias para que a pessoa tenha um novo modo de pensar a vida e deixe a ideia do suicídio, da depressão. Então, é um trabalho de socorro à distância muito importante. Porque você tem que lembrar que o anjo de guarda da pessoa, né, que está telefonando, está do lado ali, desejando. É por isso que esse trabalho que se faz de atendimento às pessoas, a pessoa tem que estudar bastante, estudar muito o evangelho, ou qualquer matéria que traga um conteúdo moralizante elevado, não é? Porque não é questão só de espírita, católico, protestante, todos trabalham com isso. E o que é que se leva? A moral cristã, que é universal. O amor, a caridade, o perdão, esses valores muito importantes, sem colorido religioso. Então, naquele momento ali, com certeza, a pessoa que está atendendo está sendo inspirada a falar. Mas desde que a pessoa se prepare para isso também. Concentração, prece e evocação. É que Kardec falou. Concentração, prece e evocação. Quer dizer, evocação é você pedir a presença dos bons espíritos e o anjo de guarda. A última pergunta aqui. As crianças Lúcia, Jacinta e Francisco, essas crianças dão o fenômeno de aparição de Nossa Senhora. Foi um fenômeno mediúnico, sim. Enquanto essas crianças estavam vendo, só elas vendo Nossa Senhora, era uma evidência. Mas como as três viam ao mesmo tempo, e ocorreu isso na descrição, tem momento que só uma vê, tem momentos que as três veem. Nesse momento em que as três estão vendo, aí realmente era o espírito materializado. Mas quando às vezes era um só, poderia ser uma vidência, tá? Então o fenômeno da materialização desse grande espírito, Maria, para Lúcia, Jacinta e Francisco, é um fenômeno de aparição, sim, um fenômeno mediúnico. Bom, eu vou ficando por aqui, e lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast, no canal da FEB, da FEB no Spotify. Acesse a FEB no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade e gostaria de estar participando da nossa programação, acesse o Telegram, ele já está aberto para suas perguntas, @FebTV_Mediums. E todo o conteúdo dos programas gravados até hoje está no site febtv.com.br/médiuns. Lá você vai encontrar também todas as perguntas respondidas no Telegram, separadas por assuntos. Divulgue a programação da FEB TV. Divulgue o estudo da mediunidade para que a gente possa encontrar um novo olhar, ou ter um novo olhar sobre a vida. E colabore com a FEB. Seja um padrinho ou madrinha da FEB, ajudando a manter esse canal tão valioso, que tem por finalidade levar a mensagem do Cristo, a paz e o consolo. E eu volto semana que vem. Te aguardo até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança
na continuidade da sua doação. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.